Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Pois eu vou lhe contar um causo, mas olhe, só se você tiver coragem de ficar até o fim, porque esse negócio que eu vou dizer aconteceu de verdade, lá pros lados do sertão do Ceará, nas bandas de Quixeramobim, no ano de 1927. Quem me contou foi o povo antigo. E o povo antigo não mente não. Mente só um pouquinho, que é para a história ficar mais saborosa, né? Naquele tempo, vivia ali um cabra chamado Seu Raimundo Chagas, homem forte, moreno retinto, desses que acorda cedo e vai bater enxada no roçado, sem reclamar nem nada. Era casado com Dona Zefinha, mulher de língua afiada que não tinha medo de falar o que pensava, e tinha uma filha chamada Maroca, menina de 12 anos, esperta que só uma peste, curiosa que nem gato atrás de panela de peixada. Pois bem, vizinho deles morava um velho conhecido como Seu Venâncio, um caboclo magro, seco de dar dó, barba branca mal feita, os olhos pequenininhos que nem 2 caroços de jaca seca. Esse homem tinha uma lábia arretada para contar história. Todo fim de tarde, quando o sol se escondia atrás da Serra do Estevão, lá vinha ele se aboletar no terreiro de Raimundo, sentado num tamborete, cuspindo pro lado e dizendo: "Bora, minha gente, que hoje eu tenho um causo de arrepiar até cabelo de sovaco." Eita que a meninada da rua se juntava logo. Maroca ficava com os olhos arregalados, pedindo: "Conte mais, Seu Venâncio. Conte daqueles de botar medo mesmo, que é pra eu dormir agarrada com mainha." E ele se fazia de difícil. "Ô peste, tu não se cansa não, menina. Essas histórias é só pros corajosos, viu? Tem certeza que tu quer ouvir?" Aí ela fazia que sim com a cabeça, e ele se abria. Falava de lobisomem que rodava nas veredas de Quixadá, de mula sem cabeça que cuspia fogo lá nas bandas de Banabuiú, e até da caipora que vivia batendo nos caçador no mato de Senador Pompeu. A bichinha da Maroca ficava dividida entre o riso e o choro. Uma hora tapava os ouvidos, outra hora abria os olhos de novo, feito quem come pimenta e pede mais. Mas Raimundo, o pai, não estava gostando nada daquilo. "Zefinha, eu não digo nada, mas esse velho me dá um arrepio na espinha que só vendo. Esse grude dele com Maroca não me agrada." "Ô homem, deixa disso", respondia Zefinha, abanando o leque. "O homem só faz contar história e a menina gosta. Não tá fazendo mal a ninguém. História demais na cabeça de menina vira pesadelo, Zefinha. Depois é eu quem vou passar a noite escutando grito de assombração no quarto dela." E dito e feito. A coitada da Maroca não dormia direito. Passava as noites olhando para o teto de palha, ouvindo o vento zunir e achando que era lobisomem arrastando corrente. Mas o que botou medo de verdade não foi história, não. Foi o que aconteceu com Raimundo numa noite quente, quando ele ia de Quixeramobim até Quixadá, pela estrada de barro, para trabalhar de vigia na usina. Pois bem, o cabra caminhava na maior tranquilidade, ouvindo só os sapos coachando e o barulho da sandália na poeira. De repente, sentiu um frio na espinha, daqueles que dá até vontade de correr sem saber por quê. Olhou para os lados, só mato e escuridão. Apertou o passo. Foi aí que escutou um guincho desgraçado que mais parecia um grito de gente doida. Quando ele virou, o coração quase saiu pela boca. Tava ali, parado na beira da estrada, um porco-barrão. Mas pense num porco grande, era do tamanho de um boi, com os olhos vermelhos que nem brasa e a boca cuspindo espuma. O bicho olhou para Raimundo, bufou e veio para cima dele com uma carreira que fazia tremer o chão. "Valha-me, meu Jesus Cristo!" gritou Raimundo, e correu que só um condenado, e o porco atrás dele, guinchando alto. Raimundo só pensava nos santos que conhecia, chamando um por um. "Santo Antônio, me acuda. São José, dê-me coragem. Nossa Senhora da Penha, valha-me." Mas parecia que quanto mais santo chamava, mais o bicho corria. Na beira da estrada tinha um cajueiro daqueles graúdo, e Raimundo, sem pensar 2 vezes, escalou feito um gato. Ficou agarrado lá em cima, tremendo que nem vara verde. O porco ficou embaixo, batendo no tronco, guinchando, mostrando os dentes amarelos que pareciam faca de açougueiro. Raimundo passou quase 1 hora rezando, chorando e prometendo que se escapasse dali, nunca mais botava uma pinga na boca. Depois de muito tempo, o bicho guinchou alto, rodou e sumiu no meio do mato.
Raimundo, já todo suado e cansado, desceu da árvore e foi seguir caminho. Mas mal tinha andado uns metros, o danado do porco voltou, saltou das sombras e deu-lhe uma peitada que o jogou no chão. O cabra sentiu os dentes da fera mordendo a perna, sangue correndo, roupa rasgada. Isso não é bicho desse mundo não, pensava ele tentando escapar. Foi quando se ouviu um tiro ecoando na noite. Era o outro vigia da usina, seu Basílio, que vinha ver o barulho. O cabra meteu a espingarda para cima e gritou: "Arreda! Coisa ruim!" O tiro não pegou no porco, mas o barulho fez o bicho recuar e sumir mais uma vez no mato. Raimundo ficou todo lanhado, mas escapou. E quando voltou para casa, dias depois, quem aparece no terreiro? Seu Venâncio. "Rapaz, esse teu caso me lembrou uma história antiga lá do Seridó", dizia ele, coçando a barba branca. "Diz o povo que tinha um porco amaldiçoado que, na verdade, era um homem que virava bicho de noite. Só escapava quem gritasse o nome da Virgem Maria. Maroca escutava e se agarrava no pai, tremendo. Raimundo só respondia de nariz torcido: sei não. Esse velho tem coisa escondida. E adivinha?" Dias depois, o destino mostrou. Numa noite de lua cheia, voltando da venda com Maroca, Raimundo escutou de novo o guincho no meio da estrada. Quando olhou, lá estava o porco, maior e mais furioso que nunca. Raimundo empurrou a filha. "Corre, Maroca, corre para casa da gente." Mas a menina lembrou do que seu Venâncio mesmo tinha dito e gritou: "Virgem Maria, nos acuda!" Raimundo também gritou, puxou a peixeira e partiu para cima do bicho. O porco avançou, cravou os dentes na perna dele, mas Raimundo, com a coragem que só o matuto tem, deu uma peixeirada funda no bucho do animal. O sangue jorrou, as tripas saíram e o bicho caiu esperneando até tombar morto na estrada. Maroca correu, abraçou o pai chorando, mas não deu tempo nem de comemorar. O corpo do porco começou a se contorcer no chão, e diante dos olhos deles se transformou no quê? Pois é, no corpo de seu Venâncio, o velho contador de história. A menina gritou. Raimundo ficou sem acreditar, mas logo murmurou: Eu sabia que esse cabra tinha o olho virado." E assim, o povo de Quixeramobim descobriu que o contador de causos, aquele que botava medo nos meninos, era ele mesmo, o porco encantado. Daquele dia em diante, ninguém mais quis sentar no terreiro para ouvir história de velho estranho. E eu lhe digo mais: se algum dia você andar de noite no sertão e escutar um guincho esquisito no meio do mato, reze logo pela Virgem Maria e aperte o passo, que o porco barrão pode estar de volta. Pois bem, meu povo, você sabe que no sertão sempre tem dessas amizade meia atravessada, que o cabra fica até sem saber se é amizade mesmo ou se é só jeito de conviver. Agora, amizade de patrão com peão, oxe, isso aí é mais difícil do que ver galinha botar dente. Mas nesse caso aqui que eu vou contar, o negócio era diferente. Era a amizade de ver e de admirar. Lá pras bandas de Quixeramobim, nas beiradas do rio Banabuiú, tinha um fazendeiro rico que só a moléstia. O nome dele era Coroné Zé Honório, dono de terra que só vendo. O cabra tinha gado espalhado em tudo quanto era canto, cercado até onde a vista cansava. Mas o coroné não era daqueles patrão soberbo, não. Era homem de palavra, de prosa fácil, e gostava de tratar o povo dele com jeito. Do outro lado da sede da fazenda, morava o compadre dele, o peão Chico Neco, homem trabalhador, cabra de confiança, que sabia cuidar de gado melhor do que muita gente estudada. O povo da região dizia que os dois pareciam irmãos de criação. Quando não estavam conversando na sombra de um juazeiro, estavam tomando café com rapadura na mesma mesa. Agora veja a diferença. As casas dos dois eram quase iguais, coisa que no sertão ninguém acreditava. A sede do Coroné Zé Honório era arrumada, claro, mas a do compadre Chico Neco também era ajeitada, com telha boa, reboco direito, coisa rara para peão. Quem passava na estrada dizia logo: Rapaz, aqui não tem patrão e peão não, aqui é dois sócios. E assim a vida corria, pois num é que um tempo depois, tanto a mulher do coroné como a mulher do peão engravidaram quase junto. Vixe, foi uma festança. O povo da redondeza ria, dizendo: Olhe aí, até nas barrigas esses dois homens andam igual. A mulher do coroné, Dona Sinhazinha Honória,
Pariu uma menina bonitinha que, só vendo, chamaram de Marieta. Já a mulher do peão, Dona Cremilda, pariu um cabritinho macho, deram o nome de Juvencio. Eita, que o tempo passou ligeiro. Os dois meninos cresceram juntos, um colado no outro. Brincava de pega-pega, tomava banho de açude, corria atrás de bode. Quando um levava a lapada da mãe, o outro levava junto só por estar perto. Era a amizade de se admirar. 15 anos depois, Marieta já estava mocinha feita, bonita que nem luar em noite de inverno. Juvencio, por sua vez, era cabra forte, trabalhador, mas com aquela inocência de quem nunca saiu do sertão. O coronel Zé Honório começou a ficar aperreado. Oxe, sinhazinha, não tá vendo não? Esses dois estão se engraçando. Vai acabar dando namoro de menino novo. E eu não quero minha filha se atrelando assim não. Muito menos com filho de peão. Por mais que eu queira bem a Chico Neco. Sinhazinha até tentou apaziguar. Home, deixe disso, é só amizade de infância. Mas o coroné, desconfiado como todo sertanejo sabido, resolveu. Essa menina vai estudar fora. E mandou a FIA para Recife. Depois ainda ajeitou para a moça ir para os Estados Unidos, estudar em faculdade chique. Marieta foi embora, chorando, mas foi. Enquanto isso, Juvencio ficou na fazenda, crescendo no cabo da enxada, cuidando de gado, aprendendo a tocar viola de noite nas festas da região. Passaram-se 10 anos. Marieta voltou do estrangeiro, chique, cheia de estudo, falando até uns arrastados de inglês que o povo da fazenda nem entendia. Já Juvencio era homem feito, com braço grosso de tanto puxar rede de boi, mas coração ainda mole pela moça que conheceu menina. Quando Marieta botou o pé na fazenda, Juvencio quase perdeu o juízo. A moça estava bonita que só, ajeitada, cheirosa, com vestido que brilhava no sol do sertão. Ele pensou, Ave Maria, essa é a mesma menina que brincava comigo no açude? E o coração dele bateu que nem zabumba em festa de São João. Marieta, simpática, tratava Juvencio com carinho, perguntava da vida, das coisas da roça, ria das besteiras que ele falava. Mas veja, simpatia não é amor, né? Só que Juvencio, inocente, achou que era. Um dia, Juvencio criou coragem. Chamou Marieta para dar uma volta de barco no rio Banabuiú. Disse, vamos pescar um peixinho, dona Marieta. Faz tempo que a senhora não sente o cheiro do rio. Ela topou, alegre. Subiram num barquinho de motor e foram-se embora rio acima. No começo, era só conversa boa, risada, lembrança da infância. O sol descia devagar, pintando o céu de vermelho. Aí Juvencio, aperreado pelo coração batendo, resolveu se declarar. Foi chegando mais perto, até que tentou roubar um beijo da moça. Marieta, assustada, recuou. Deixe de bestagem, Juvencio. Só que o cabra, envergonhado e com sangue quente, insistiu. Foi quando ela, ligeira como gata, deu-lhe um empurrão com o pé. O peão perdeu o equilíbrio, bateu a cabeça na borda do barco e caiu dentro do rio, desacordado. Marieta gritou, tentou puxar, mas o corpo do coitado afundou. O rio engoliu Juvencio na mesma hora. A moça ficou desesperada, sozinha no barco, sem saber pilotar. Chorava, gritava o nome dele, até que conseguiu dar partida no motor e voltou para a sede da fazenda. Contou tudo pro pai, tremendo que nem vara verde. No outro dia, chamaram os bombeiros de Quixeramobim, mas já era tarde. O corpo de Juvencio foi encontrado rio abaixo, enredado nos galhos de um juazeiro que tombava sobre a água. O povo enterrou o rapaz com muita tristeza, porque era um cabra trabalhador e querido. Mas também ficaram aqueles cochichos nas beiras de cerca. Tá vendo aí? Liberdade demais dá nisso. Moral do causo. O coronel Zé Honório ficou de coração partido porque gostava do compadre Chico Neco e do filho dele. Mas a vida no sertão é dura e o povo não perdoa vacilo. Ficou a lição. A amizade é bonita, mas cada qual tem seu lugar. E eu digo mais, quando a moça é simpática, não quer dizer que tá querendo coisa não. Tem muito cabra besta que confunde sorriso com namoro e termina igual a Juvencio, tragado pelo rio e pela ilusão. Eita, meu povo, foi um causo triste, mas contado com riso também, porque matuto não perde a chance de tirar uma moralzinha de vida. Oxente,
Se ajeite aí no tamborete que eu vou lhe contar uma das histórias mais danadas de matuta que já ouvi nas bandas de Arco Verde, no sertão de Pernambuco. É daquelas que a gente começa a rir, mas de repente o arrepio sobe no espinhaço e o cabra fica se benzendo até com medo da própria sombra. Pois bem, o cabra se chamava Seu Firmino de Zé Correia, um véi de uns 80 e poucos anos, já com o espinhaço encurvado, mas com a mão certeira e a língua mais ligeira que rabo de lagartixa em fogo. Diz o povo que Seu Firmino tinha o dom de benzer de tudo: marimbondo, bicheira, cobreiro, espinhela caída, quebranto, susto, mal olhado e até dor de amor mal curada. O homem era respeitado, oxe, mais do que prefeito em tempo de eleição. Agora, o que fazia o povo ficar de boca aberta mesmo era a história do marimbondo. Podia vir enxame do tamanho de um pano de roça. Era só Seu Firmino benzer 3 vezes com as mãos trêmulas e dizer uns latim esquisito que o bicho se apartava na hora. Sumia tudo feito fumaça em vento forte. Teve uma vez, lá pras bandas do sítio Caiçara, que o enxame pegou na cara de um vaqueiro. O homem se esperneava no chão. Parecia que tinha caído dentro de uma panela de fogo. Pois não é que Seu Firmino chegou, benzeu, e os marimbondos saíram voando alinhadinho, parecendo tropa marchando? Foi aí que o povo começou a chamar ele de o benzedor dos marimbondos. Mas a vida não é só moleza, não. Diz que com tanto benzer, Seu Firmino começou a ver coisa que nem todo mundo via. Eita lasqueira, aí o negócio engrossou. O véi contava que de noite, quando o vento assoviava no beiral do telhado, ele via um coisa ruim pendurado de cabeça para baixo, parecendo um morcego gigante. Uns jurava que era o demônio mesmo, outros dizia que era só fruto de cachaça misturada com café frio. Oxe, mas que ele via. Passava a noite inteira rezando para espantar a visão. Na casa dele tinha uma moringa de barro, daquelas bem antiga, que ficava num canto da sala. Era a riqueza da família, porque água fresca em sertão quente é mais valiosa que ouro. Pois de madrugada, o povo lá de dentro ouvia o barulho da moringa sendo mexida. Um copo de alumínio, daqueles batido de tanto uso, ficava ao lado. E o danado do copo começava a bater sozinho, tilintando feito sino chamando para missa. Mulher e menino se escondia debaixo da rede. Até galinha subia nos caibros de medo. E o que era? O padre da cidade, lá da paróquia de Nossa Senhora da Saúde, em Garanhuns, foi chamado às pressas. Homem sério, desses de batina até o pé e cara fechada, chegou na casa e foi logo farejando coisa errada. Vasculhou o quarto de Seu Firmino e encontrou debaixo da esteira um livro grosso, capa preta, cheio de reza esquisita. O livro de São Cipriano. Vixe Maria, quando o padre viu aquilo, fez logo o sinal da cruz e disse: Seu Firmino, o senhor é homem de fé, mas não pode se meter com coisa desse tipo, não. Isso aí é porta aberta para o cão entrar e fazer arruaça. O povo em volta fez o sinal da cruz até com a língua. O padre não pensou 2 vezes. Levou o livro para o terreiro, acendeu fogo e queimou tudinho. A chama subia que nem fogueira de São João. E o barulho da moringa, que antes parecia tambor de guerra, cessou de uma vez. O próprio Seu Firmino, que andava com o rosto mirrado de tanto susto, respirou aliviado e disse que naquela noite dormiu sem ver bicho pendurado. Mas não pense que a história acaba aí, não. Até hoje, nas redondezas de Arco Verde, Serra Talhada e Pesqueira, ainda se encontra benzedor. Só que são poucos, cada vez menos. É que muito deles partiu dessa para melhor sem passar o ofício adiante. E benzer, minha gente, não é só coçar a cabeça e dizer meia dúzia de palavra. Não. Tem ciência, tem fé, tem entrega. Seu Firmino, que Deus o tenha, partiu já faz uns 10 anos, mas deixou lembrança boa. O povo ia atrás dele para curar espinhela caída, que é quando a gente sente uma fisgada no peito e nas costas, parece que vai morrer. E não é que o véi passava as mãos, fazia cruz, murmurava aquelas palavras enrolada, e a dor ia embora. Tinha gente que vinha de Buíque, de Venturosa e até de Caruaru só para se benzer com ele. Hoje, quem ainda benze é Dona Maricota, lá do povoado de Simbres, mulher sabida, mais de 70 anos, dedo nodoso de tanto rezar terço. O povo diz que ela é a última benzedeira daquelas bandas. Quando chega alguém com dor nas costas, quebranto de olho gordo, ou menino com febre sem motivo, ela benze.
E veja só, tem até gente de Alagoas que vem só para procurar ela. Agora, se vai durar muito, ninguém sabe. A juventude de hoje se fia mais em remédio de farmácia e médico de posto. Mas cá para nós, tem coisa que só reza tira. E como dizia seu Firmino, benzer é tornar bento, é tornar santo, é pedir a Deus que leve o mal e deixe só o bem. E eu lhe digo, vice, essa vida simples de benzedor é cheia de humor, fé e coragem. O sertanejo pode ser sofrido, mas é um cabra que não arreda o pé diante da dificuldade. E enquanto tiver um véi, uma véia, uma rezadeira de beira de estrada, esse ofício nunca morre de vez. Agora diga aí, se isso não é causo danado de bom? Eu vou lhe contar um causo danado de bom, desses que o povo mais antigo jura de pé junto que é verdade pura. A história corre de boca em boca lá pros lados de Goiás, mais precisamente nas bandas de Pirenópolis, cidade cheia de serra, pedra grande e mistério escondido em gruta. Pois bem, menino, lá na cabeceira de um lugar que o povo chama de Serra do Engenho Velho, tem uma gruta que é coisa de outro mundo. Gruta funda, escura, dessas que quando a gente entra parece que tá adentrando nas goelas de um bicho de pedra. Antigamente, segundo os mais velhos, essa gruta já serviu de morada para índio e até família que fugia de desavença e seca. Hoje em dia, o mato tomou de conta, mas a beleza é tanta que até quem não acredita em assombração sente um friozinho no espinhaço só de chegar perto. A boca da gruta é guardada por 3 palmeiras altas, que balança de um jeito esquisito quando venta, parecendo até que tão cochichando segredo entre si. De um lado tem uma igrejinha pequena, levantada de promessa por um vaqueiro de nome Seu Arlindo Bezerra, que escapou de morte certa quando um touro brabo o atirou ribanceira abaixo. Do outro lado se ergue uma pedra grande, enorme mesmo, que o povo apelidou de Pedra da Sentinela, porque parece que está sempre vigiando quem entra e quem sai. E não é só isso, não. Lá dentro da gruta, a visão é de encher os olhos. Pedra sobre pedra, umas formando desenho que mais parece capricho de artista. As bromélias penduradas nas pontas dá um colorido bonito, mas também dá um ar de mistério. Agora, o que mais bota medo no povo é uma pedra que, vista de longe, parece ser a própria Nossa Senhora Aparecida. Tem cabra que se ajoelha, acende vela e reza. Outros dizem que é só ilusão de pedra com sombra. Mas oxe, o povo de Goiás não brinca com essas coisas não. Só que o mais esquisito tá logo abaixo da gruta. Ali, bem na beira de um córrego pequeno, cercado de cacto espinhento que nem língua de sogra, tem uma pedra baixa com uma pegada afundada. É uma marca grande, funda, que mais parece pé de homem gigante. Do lado, riscado na própria pedra, tem uma cruz pequena, perfeita, como se tivesse sido entalhada a canivete. Aí é que mora o aperreio. Contam que quando chove forte e a água do córrego desce avermelhada, a pegada fica da cor de sangue. É o rastro do capeta, grita logo o povo mais medroso. Que nada, é coisa da terra, retruca os mais sabido. Mas ninguém se atreve a botar o pé dentro da marca, não. Até menino levado de Pirenópolis, que não tem medo nem de cobra, se benze 3 vezes e passa longe. Dizem que esse rastro é lembrança de um crime antigo, história de mais de 100 anos. Naquele tempo, um homem chamado Benedito Cambota, capial valente mas muito odiado, arrumou desavença feia nas pedreiras do alto da serra. Foi emboscado por 3 cabras que o invejavam. Conta-se que bateram nele com pedra e depois o jogaram ribanceira abaixo, bem perto do córrego. O sangue escorreu na terra e desde aquele dia a marca apareceu. Os mais religiosos dizem que é aviso divino para ninguém esquecer a injustiça. Os mais supersticiosos garantem que foi o próprio cão que deixou a marca, só para botar medo. Eita, mas o caos não acaba aí não. Teve uma vez no São João que uns rapazes da cidade resolveram provar coragem. Apostaram que iam passar a noite na gruta, bem do lado da tal pegada. Armaram rede, acenderam fogueira, abriram garrafa de cachaça e ficaram lá proseando. No meio da madrugada, o fogo apagou sozinho, sem vento nem nada. A moringa de barro que eles tinham levado começou a chiar, como se tivesse fervendo. Quando olharam para a pedra, a pegada brilhava vermelha, parecia brasa viva. Rapaz, não deu tempo nem de juntar as tralhas. Cada um correu para um lado, se perdendo no mato. No outro dia, os pais acharam eles tudo espalhado, com arranhão de espinho.
uns até sem chinela. Desde esse dia, ninguém mais teve coragem de brincar com a tal pegada. O padre da cidade, homem bom chamado Padre Raimundo, já tentou benzer o lugar. Levou cruz, água benta, rezou missa inteira lá dentro da gruta. Mas o povo diz que no outro inverno, a pegada voltou a sangrar. O padre balançou a cabeça e disse só isso: tem coisa que é mistério de Deus e do mundo. Hoje, muita gente de fora vai a Pirenópolis só para ver a tal gruta da pegada. Não tem placa, não tem guia turístico, é o boca a boca que leva. Uns vão de fé, outros de pura curiosidade. Mas todos voltam com a mesma sensação, de que a terra guarda segredo que o homem nenhum consegue explicar. E eu lhe digo, vice, se um dia você for para Goiás, não se esqueça de passar por lá, mas vá com respeito, vá com cuidado, e se encontrar a tal pegada, não invente de botar o pé dentro dela. O povo mais antigo garante que quem faz isso fica com o peso do crime nas costas, sonhando com grito de Benedito Cambota sendo jogado pedreira abaixo. Agora, se é verdade ou não, aí só Deus sabe, mas que o arrepio corre, corre. Rapaz, deixa eu lhe confessar. Os velhos sempre alertavam que quem conta assombro com orgulho corre o risco de ver com os próprios olhos. Pois lá nas bandas de Pernambuco, no agreste que escamba entre o Cariri e o Brejo, existe uma estrada de terra batida, a Estrada do Curral de Pedra, que liga os povoados de São Bento do Una e Itacaimbó. Foi nela que, tempos atrás, predominava um costume bonito e medonho ao mesmo tempo. Os jovens saíam no fim da tarde para cantar repentes pela estrada, visitar moças, galantear com versos na bica do caminho. Isso acontecia antes da luz elétrica chegar na cabeceira do curral, a localidade chamada Cabeceira do Mutirão, lá por volta de 2004. Quando a energia chegou, em 2005, mudou tudo. Ginal de rádio, lâmpada brilhando na sala, farol de caminhonete cruzando o terreiro à noite. E junto com essa novidade, vieram estranhezas que o povo diz que antes eram abafadas pela escuridão. Coisas que hoje muitos chamariam de banal, mas que por aquelas bandas são vistas com olhos de quem acredita no invisível. Vou lhe contar como foi com dois cabras que eram amigos feito irmão, que gostavam de sair na estrada cantando, mas que acabaram experimentando o que não se explica. Os dois amigos e o costume do repente. Naquela localidade viviam Martim Vicente, moço de 23 anos, pele escura, olhar esperto, e seu companheiro inseparável, Joacir Valentim, de 22, magro, voz afinada, sempre com uma viola a tiracolo. Eles eram os donos dos causos cantados, das risadas na beira do rio e dos versos nas encruzilhadas. Eram capazes de compor verso na hora, rimar sobre cigarra ou seca, sobre lua ou emprego que não aparece. Para eles, cantar nas estradas era jeito de espantar o medo do escuro. Além de conquistar as moças dos sítios vizinhos, recortar estrelas no céu com versos e logo se aproximar de quem tinha um interesse. Antes da luz, nas redondezas do curral de pedra, tudo era escuro cedo. O céu ficava mais pesado, as sombras se estendiam longas, e o bater do vento nas folhas pareciam vozes baixas de assombração. Mas os moçoilos não se arredavam. Pegavam seus violões, ajustavam as cordas, engoliam a poeira da estrada e seguiam cantando. Versos de amor, de desafio, de troça. Algumas moças coravam, outras saltavam na janela para escutar. Outras até punham o facho de lamparina na porta para ver quem era que tocava na estrada. Mas quando a energia elétrica brigou com a escuridão e chegou à cabeceira do mutirão, apareceu outro tipo de luz. Luz que clareava também aquilo que até então se disfarçava no breu. A quaresma, o tédio e o convite. Certa vez, numa quaresma, quando o povo guardava jejum, rezava terço, evitava festas, ia se firmando silêncio nos quintais, Martim Vicente ficou entediado. Lá em casa não tinha luz ainda. A energia demorava a alcançar as partes altas. Ele pensou: num dia santo desse não posso ficar parado. Então foi até a casa de Joacir Valentim e lhe chamou. Vamos sair no escuro, cantar na estrada, buscar inspiração, avivar emoção. Joacir, cauteloso e devoto, hesitou.
Rapaz, é tempo de quaresma, não é de festança. Se o povo soubesse, iriam murmurar. Martim, teimoso que só, desconversou. Hoje até o Saci iria converso. Vai que ele compõe comigo no meio do mato. E lá foi ele puxar o braço do amigo, juntou seu traste, viola, cantigas, fole de mão e marchou estrada adiante, riscando a poeira e o silêncio. Andaram umas horas. Noite escura, só luz de lua e estrelas. Quando começaram a sentir algo estranho. Veio um vento forte de repente, rodopiou poeira, balançou árvores e deu um redemoinho que jogou Martim Vicente para cima de um pé de umbucajá, uma árvore comum na caatinga agreste. Ele ficou ali pendurado, meio zonzo, desacordado. Joacir viu tudo, correu, mas o vento e o escuro dificultavam. Quando Martim veio a si, já era manhã, o céu clareando. Ele gritava por socorro. Joacir, apavorado, buscou ajuda na vizinhança. Andaram até achar seu pai, Augusto Vicente, que com corda e braço forte conseguiu resgatar Martim do umbuzal. Lá no quintal contaram que ele ficara pendurado por horas. Alguns afirmam até 3 dias, sem que ninguém o percebesse. E ninguém viu marca de queda, ferida grave. Só rosto inchado, arranhões de galhos, alma tremendo. Depois desse episódio, Martim Vicente mudou. Aceitou que canto não era brincadeira, que luz não traz só progresso, que energia podia revelar o que antes a escuridão cobria. Ele falou a Joacir: me impede de cantar. Quando fecho os olhos, ouço minha própria voz cantando estrada adiante, ainda que eu esteja sentado no terreiro. Joacir, compadecido, sugeriu: pois não cante à noite então, que cante de dia nas praças. Mas Martim dizia que era como se a estrada o chamasse. Vem cantar comigo. E até quando fazia silêncio, ele sentia a vibração no peito. Numa noite, sobejo de coragem e mistério, Martim se pôs a caminhar sozinho pela estrada. Joacir achou que fosse repreender, mas logo ouviram seu canto distante. E foi-se esse canto rodopiando no vento até sumir entre as árvores. Ninguém viu Martim por algum tempo. Quando ele reapareceu, estava diferente. Os olhos vidrados, a voz um pouco trêmula, fingindo normalidade, mas sem gostar de ficar no escuro. Por aquelas bandas ainda falam. A energia elétrica chegou, apagou o manto escuro da noite, mas revelou o que antes a escuridão guardava. Cantares de estrada já não são só festa. São rito, encantamento, promessa e receio. Muitos jovens hoje torcem para cantar, compor, fazer duelos de repente, mas também temem o que possa ouvir na sombra depois de a luz se apagar. Martim Vicente e Joacir Valentim ainda seguem amigos, mas evitam sair tarde. Se escutam cantar na estrada, calam a voz. Se sentem um vento repentino, olham para trás. Dizem que quem ousa cantar sozinho à noite pode inspirar algo que não dorme. E eu lhe digo: quando for por aquelas bandas do agreste pernambucano, vá com respeito e com cautela. Se ouvir um verso no vento, nem pense que é só eco. E se ousar cantar em estrada escura, lembre-se do umbuzal onde Martim ficou pendurado, pois nem todo verso termina em aplauso. Alguns terminam no silêncio que despe alma. Quando eu era menina, no sítio Santo Amaro, interior de Pesqueira, agreste de Pernambuco, escutava minha avó dizendo que há pecado que o silêncio conserva, mas que o vento espalha. E é verdade, meu rei, porque o que vou lhe contar é uma dessas histórias que mistura gente, dor, ódio, fé, carne suja de lama e um porco que virou motivo de vergonha, e também de risada nervosa. Por aquelas bandas, as famílias de imigração europeia misturavam-se com os descendentes de escravizados, com os cabras de sertão, com o cheiro da caatinga e do mandacaru. A fé era forte, Deus era a companhia certa, e a igreja de Santo Antônio do Alto do Cedro era o centro de tudo. A catequese, as festas, a Santa Missa, as quermesses, tudo se fazia com suor e com coração.
Minha família, os Melotto, de origem italiana, chegou para provar a terra, trabalhar, plantar fava, milho, mandioca, criar porcos, galinha, sustentar esperança. Eu me chamava Rosália Melotto. Tinha uns 12 anos quando isso aconteceu, mas a memória me fez adulta cedo, porque vi treco que criança deveria esquecer, mas nunca sai da cabeça. Nos vales arredores de Pesqueira, no alto do Cedro, ficava a comunidade de Baixa de Capim Santo, terra de seca, de calor de estourar pele, de noite de luar miúdo, de silêncio que quase se vê. Lá vivíamos eu, meus pais e meus irmãos. Meu pai, Gianfremo Melotto, homem de mãos calejadas, pele morena já curtida ao sol, neto de italianos que deixaram a garoa para vir serenar no Brasil tropical. Minha mãe, Elisa Melotto, senhora de voz suave, mas de olhar firme. Quem respeita Deus e próximo nunca morre de vergonha, dizia. A povoação era pequena, umas 20 casas de taipa e adobe, quintais com pés de cajá, mangas, feijoeiro, uma cerca viva de arruda. Quando se terminava o serviço do dia, colheita, cuidado dos animais, limpar terreiro, vinham as orações, o reza-terço, a procissão de Santo Antônio, a missa dominical da igreja que nossos avós ergueram com barro, pó de sertão e muita vontade. Tínhamos o cemitério ao lado da igreja, território sagrado. Sempre achei bicho de cemitério cheirando a morte, mas era preciso, porque quem vive como espera, morre rezando. Então, chegou gente nova. Nos primeiros anos do século XX, migrantes afro-brasileiros fugidos de outras regiões de plantações, de violência, chegaram com esperança de terra. Alguns ficaram, entre eles João Porteiro, homem grande, voz grossa, corpo robusto, de pele mais escura, e José Capixaba, corpo magro, andar silencioso, falava pouco, sempre olhando no chão. Vieram para a Baixa de Capim Santo, buscando trabalho, alimento, um pedaço de chão para chamar de lar. Meu pai dizia que não tinha problema com isso. Para ele, alma não era de cor, era de fé. Mas criança, meu sangue de menina, via diferença. Sentia olhares diferentes, cochichos nas janelas, risinhos disfarçados quando João Porteiro ou José Capixaba passavam por ali. Eu pegava no braço da minha mãe. Mãe, por que as pessoas riem deles quando estão com as mãos vazias, mas falam pouco quando vêm com trabalho? Minha mãe punha a mão na minha cabeça, dizia que Deus via tudo. Meu pai tinha um suíno magro, bonito, gordo pra caramba, um porco bem cebado. Chamávamos ele Baldur, por gosto de nome forte. Ele vivia no chiqueiro que meu pai fizera com barro batido, cobertura de sapê, sombra de um juazeiro. Baldur comia milho, feijão, casca de mandioca, tudo que aparecia de bom. Meu pai queria um dia matar Baldur para vender, carne para mesa, sustento para o resto do ano. João Porteiro e José Capixaba, sei lá o motivo, inveja, fome, ideia ruim, começaram a tramar algo feio. Talvez pensaram, se nós não podemos criar, que ele também não fique com tudo. Conversavam à sombra de cajueiro, cochichavam dormindo. Eu ouvia algo tarde da tarde, quando o sol já caía, mas calava. Menina não mete o nariz no que não é dela. A coisa foi marcada numa noite de luar minguado, quando a lua nem clareava direito. Depois das 9, quando a maioria dormia, ou pelo menos fingia dormir, João e José se crismaram ladrões. Forçaram o portão, se esgueiraram para o chiqueiro, amarraram a cabeça do porco com corda grossa, colocaram uma focinheira improvisada para que não gritasse e começaram a carregar Baldur pelas costas. Saíram devagar, pisando macio na terra seca, desviando de espinheiro. Baldur mugia baixinho, em protesto, mas os malfeitores se apressavam, pois sabiam que risco era grande. Baldur, no peso que tinha, tremia, viajava entre mãos que puxavam, que seguravam. Cada passo um ranger das juntas do porco, cada galho quebrado um estalo no escuro. Então, começaram a deixar rastros. E que rastros! A terra fofa tomava caca do porco. Sim, porque porco precisa fazer, não é máquina. E entre uma passada e outra, ploc-ploc vomitado de intestino que escorria no chão. Era uma cena grotesca e engraçada ao mesmo tempo, se manja. O cheiro se levantava, quente, irritando o nariz de quem passasse ali, até os gafanhotos fugiam. Era como se o próprio Baldur estivesse marcando o caminho de sua própria vingança, fazendo ploc-ploc atrás de ploc-ploc desde o alto do Cedro até o Moinho de Pedra, uma localidade vizinha de Baixa de Capim Santo.
Meu pai não estava dormindo tão cedo. Sempre ouvia Baldur roncando alto, depois aquele silêncio do chiqueiro vazio. Algo lhe cutucou o instinto. Ele vestiu camisa por fora da calça, meteu o chapéu, desceu pelo quintal com a lamparina de querosene, viu a porta do chiqueiro escancarada, o odor pairando no ar, feio, amargo. Foi ver, coração batendo, viu que Baldur tinha sumido, a baia estava vazia, só pegadas na terra molhada da chuva passada, rastros de pés descalços misturados a marcas de gado, vestígios de uma tragedinha suína. Meu pai chamou meu primo Luizinho Meloto, homem calmo, mesmo de noite. Meu pai pegou sua espingarda, a carabina que chamavam de papa amarela, e foram os dois seguindo o rastro. No breu da mata, entre o capim-milho, coiote de sombra, ouviram ploc-ploc, cheiro forte, frio repentino de guaiamum, de resina. Andaram no escuro até acharem Baldur pendurado sob a varanda de João Porteiro. O animal já estava trinchado quase todo, buchada aberta, cheiro forte de sangue e de vergonha. João e José, assustados, com as mãos sujas de sangue, esconderam os olhos, congelados como retrato mau. Meu pai se pôs ereto, voz rouca de raiva e medo. Vocês vão devolver esse bicho pedra por pedra, miúdos por miúdos, desde o chiqueiro até aqui, vai carregar nas costas. José Capixaba tremia. João Porteiro olhava para o chão. Luizinho segurava meu pai dizendo: tio, vamos com calma, Deus vê tudo. Mas meu pai era fogo. Mandou que trouxessem Baldur. João e José meteram o suíno pendurado em uma vara, carregado como troféu de vergonha. Cada passo era cansaço, buchada escorrendo, cheiro que grudava na roupa, no cabelo, no sapato virado no barro. Quando chegaram perto de casa Meloto, meu pai mandou parar. O suor dos ladrões pingava no rosto, o peso do porco era doloroso, as mãos tremiam, as faces suadas. Meu pai, segurando a carabina, mandou que parassem na cozinha. Eu vi da janela. Eles entraram pela porta de trás, meteram o porco sob a mesa de madeira, buchada, costelas, tripa, tudo dentro. Minha mãe, Deus me perdoe, blasfemou na cara deles. Tomara que seus pés enferrujem, braços caídos que nunca mais levantem da lama. Quem rouba coração de gente e deixa fome no prato merece praga boa. E foi buscar café, pão, como hospedar malfeitores. Mas café tem que ter dignidade. Eles comeram, embora o corpo reclamasse de nojinho, de culpa. Minha mãe implicava cada vez que João abria a boca para engolir um pedaço. Depois de engolirem o pão, era pão rústico, era café forte, era manteiga de roça, mas foi dado com mágoa. Eles agradeceram com voz mansa, dizendo que o café estava forte, que o açúcar estava pouco, que o leite tá meio ralo. Meu pai, vendo que o crime já estava exposto, deu-lhes um pedaço de carne fresca, osso junto, para ver se a dignidade do ladrão faminto ainda tinha fome de arrependimento. João recebeu um apelido cruel que a comunidade nunca esquece, de João Porquinho. Um trocadilho bestial, mas justo, pois quando passava perto da porteira, gente ria, as crianças cochichavam. Lá vai João Porquinho. O apelido pegou, meu rei. João Porquinho ficou conhecido por isso. José Capixaba, mais discreto, ficou marcado no silêncio do povo. Minha mãe dizia que nunca houve vingança material, porque Deus ensina tolerância, mas que a vergonha é castigo que ecoa mais forte. Eu, Rosália, menina de 12 anos, nunca perdi o medo de ver João ou José cruzando minha rua. Até hoje, se os vejo de longe, corro para a varanda, olho até sumirem. A raiva infantil virou ressentimento adulto, mas também virou lição. Gente não se constrói só de educação, mas de caráter. Meu pai voltou a reforçar para todos. Quem vive de roubar a alma dos outros, mesmo que coma o pão do hospício, acaba pagando. Ele evitava que eu participasse de provocações. Me dizia: respeita minha menina, porque no juízo final ninguém levanta sem peso na consciência. Oh, meu filho, se ajeite aí nesse tamborete, que eu vou lhe contar um causo dos bons, daqueles que o povo da beira do Rio Doce ainda se arremexe para rir quando lembra. É história comprida, e eu não vou cortar nada,
porque foi assim mesmo que aconteceu. E se não foi, pelo menos o povo jurava de pé junto que tinha sido. Pois bem, dizem que tem gente que já nasce com uma inquietação no osso, um danado de um furdunço dentro do peito que não dá sossego nem em dia de chuva grossa. E esse tal de Antônio Joaquim, cabra lá das bandas de São Domingos de Baixo, pras Riba de Colatina, no Espírito Santo, era desses mesmo. Mal punha as coisas num canto, já estava inventando de trocar tudo e se aboletar em outro lugar. A vida dele parecia vento de agosto, nunca parava. O cabra nasceu no distrito de Baunilha. E veja só, Baunilha é terra de imigrante italiano, povo trabalhador que planta café até debaixo do sovaco. Desde menino, o tal Joaquim já tinha a peste da mania de trocar. O cabra trocava um saco de café por 3 galinhas, trocava cavalo por vaca magra por bode e bode por nada. E não era lesado não, era ligeiro que só. Pois não é que ele cresceu, tomou gosto de gente grande e foi se engraçar por uma cabocla de nome Antonieta Pascoal, mulher bonita de pele alvinha, fala doce, vinda lá da roça de São Miguel do Norte. Antônio, esperto, agarrou a moça e disse: "Não largo mais, vamos se casar." Casaram e foram plantar o cantinho deles. Café, milho, umas galinhas, umas vaquinha magra, o de sempre. Eita, mas o cabra não parava quieto, nem na sombra de um pé de cajueiro. Fez logo 8 fi de uma lapada, 5 menina e 3 cabra macho. A vida parecia que ia engrenar, mas a fome de mudança que ele tinha dentro da venta só crescia. De 5 em 5 anos, Antônio cismava que o chão estava gasto e inventava de vender. "Antonieta, mulher, vamos embora que outro chão tá me chamando." E a pobre coitada, que já estava com raiz fincada no terreiro, dizia: "Homem, sossegue que a vida é raiz, não é poeira não." Mas adiantava que nada. O cabra vendia a terrinha pequena e já aparecia com outra maior lá pras bandas de São Roque do Sul. Carregou a fâmia todinha. Clarice, Rosana, Dorival, Eulina, Marlene, Teresa e ainda nasceram Yolanda e Ernesto por lá. E cada vez que os fios se ajeitavam na escola, o cabra já gritava: "Arruma as tralhas que vamos mudar de novo." Oh, homem danado! Antônio era como vento ruim, nunca dava sombra no mesmo canto. Teve uma vez que o cabra pirou de vez. Trocou o pedaço de roça por um hotel caindo aos pedaços lá em Nova Colatina, 3 andar, meio torto, bem no meio da Rua Grande. Levou a família inteira, achando que ia ficar rico. Mandou até as filhas mais velhas para o Rio de Janeiro estudar em colégio de freira. Pense num gasto. E o hotel, o desmantelo, mais conta do que hóspede. Era barulho, era pinga, era troço quebrado. Num deu 1 ano e Antônio já estava bufando. "Basta, vamos embora. Não nasci pra cidade não." Vendeu o hotel e voltou pra roça de São Roque. Mas nem por isso a vida assentou. O cabra mudava de casa como quem muda de camisa, 27 vezes só num mesmo município. Chegava em casa e berrava: "Mulher, arruma as trouxas que já troquei a casa de novo." E a coitada da Antonieta já nem chorava mais. Só suspirava fundo e seguia o destino. Até que a pobrezinha, com 54 anos, teve um troço no peito e morreu. Antônio ficou viúvo, mais perdido que cego em tiroteio. Mas 8 meses depois, o cabra já estava casando de novo com uma tal de Altamira Merlo. Mulher decidida, pariu logo mais um fi, o Salvador. E Antônio, mesmo velho, continuava com a mania da mudança. Era como se o coração dele fosse um redemoinho que nunca para. Aí veio a velhice. Pressão alta, peito arfando, o cabra já não tinha mais força. Altamira arrastou o véi pro médico em Colatina. O doutor passou um remédio forte, ele tomou e foi se deitar. De manhã cedo, cadê? O homem não acordava nem com reza braba. Povo já chorava, fia rezava terço, vizinhança cochichava. O trocador foi-se embora dessa vez pra viagem sem volta. Foi se espalhando na boca do povo. Antônio morreu. Já preparavam até a coroa de flor e missa de 7º dia. Mas eis que aparece um cabra chamado Elias Gutierrez, conhecido por ser trocador de gado e caloteiro de marca maior. Elias entrou no quarto, viu Antônio lá deitado, friozinho, respirando só no fio. O homem não se aguentou, agarrou nos ombros do defunto e sacudiu com força. "Antônio, me diga quem eu sou. Tu me conhece, homem?" Rapaz, foi como se tivesse jogado água benta. Antônio abriu os olhos, fraco, mas com aquela língua afiada de sempre, e resmungou: "Conheço sim.
Tu é o caloteiro que até hoje me deve uma porca lá do sítio. Oh, meu Deus do céu! A sala caiu num riso nervoso. Fia chorando de rir, vizinhos se escorando na parede. E Antônio, que tinha ido, voltou só para cobrar dívida. Depois disso, o cabra foi se recuperando aos pouquinho. Viveu até os 79 anos, sem luxo, mas cheio de causo. O homem nunca parou de hospedar tropeiro, padre, cigano, professor perdido. Nas festas de São Roque, ele era quem levantava o leilão, fazia a cantoria, alegrava o terreiro. Até terreno pro cemitério ele doou, veja só. Eita cabra que não parava. Para Antônio, cada mudança era recomeço. Cada troca era esperança nova. Ele acreditava que amanhã podia ser diferente e se não fosse, pelo menos ele tinha tentado. E hoje, quando o povo de São Domingos de Baixo se junta para prosear, sempre tem alguém que solta. Se Antônio tivesse vivo, já tinha trocado até o céu pelo inferno só para variar de paisagem. E assim foi a vida do cabra. Inquieta, errante e engraçada. Agora me diga, meu filho, quer mais uma lapada de café ou já está satisfeito com esse caos de um homem que trocava até a morte por mais um pedaço de vida? Lá pras ribeiras da serra, vivia um cabra chamado Manuel Vilela, homem bruto de fala, mas de coração mole. Tinha uma porca que era o xodó da família. Criavam o bicho desde leitãozinho, que nem cabia na gamela, e juravam que não a matariam nunca, nem por festa de Natal. A porca já era quase da família, tinha até nome, Sinhá Gorda. Pois bem, Sinhá Gorda adoentou-se de uma bicheira feia no quarto traseiro, dessas que parece que a carne vai sendo comida viva. O povo da casa andava de olho marejado, com medo da bicha não amanhecer o dia viva. Aí o Manuel disse: "Não vou deixar a Sinhá Gorda morrer assim não. Vou chamar o seu Zé Honório, benzedor famoso lá de Triunfo, Pernambuco." Seu Zé Honório era conhecido por todo canto. Homem magro, bigodinho ralo, chapéu de couro na cabeça e terço na mão. Benzia com tanto jeito que até cachorro sarnento sarava. Boi mancando se levantava ligeiro. E galinha quase morta saía cacarejando. O povo jurava que ele tinha oração secreta ensinada por anjo. Mas tinha um detalhe. O danado do Zé Honório não gostava de sair de casa depois que o sol deitava. Dizia ele que, por ser homem de reza forte, as coisas ruins perseguiam quando era noite de sexta-feira. Nessas horas ele ficava em casa, no terreiro, rezando e fumando um pito, com medo de topar com alma penada no caminho. Mas Manuel Vilela, desesperado, foi bater na porta dele quase no cair da tarde. "Seu Zé, faça a caridade. Minha porca Sinhá Gorda tá caindo em pedaço. Parece que não chega até amanhã não." Seu Zé coçou a barba, suspirou fundo e respondeu: "Ô, Manuel, sexta-feira de noite eu não costumo andar não, cê sabe disso. Essas rezas que eu trago no peito atrai coisa que não é de Deus." Manuel quase de joelho: "Seu Zé, se Sinhá Gorda morrer, minha mulher me mata. Nós criamos ela como fi de casa. Eu juro que lhe trago de volta, lhe levo na garupa do cavalo, lhe dou até café torrado amanhã de manhã." Depois de muito insiste e promete, Zé Honório, que tinha coração bom, resolveu ir. Pois bora, mas só porque essa porca é criatura de Deus e não merece padecer. Chegaram na casa do Manuel quando o sol já se escondia atrás da serra. O povo se juntou, procearam um cadim, falaram da safra do milho e do café, riram das previsões de inverno que Zé Honório fazia. Mas logo Manuel cortou a conversa. "Deixe de prosa e bora benzer a porca, que ela não aguenta espera." Zé Honório entrou no chiqueiro, pegou uns ramos de arruda, alecrim e capim-santo, fez cruz no ar, rezou baixinho, parecia língua embolada de padre velho. Pegou ainda uma pomada que ele mesmo fabricava com raiz de aroeira, óleo de mamona e um segredo que ninguém nunca soube. Passou na bicheira fedorenta, rezou de novo, soprou e disse: "Dentro de 7 dias essa porca tá sã que nem leitão." A família agradeceu de mão posta. Manuel, como prometera, pegou o cavalo e levou seu Zé Honório de volta até Triunfo. Mas, meu filho, o destino não gosta de brincadeira. No meio do caminho caiu um temporal danado. Relâmpago cortando o céu, trovão que fazia tremer o chão, vento assobiando nos galhos e chuva grossa com pedra de gelo que feria o lombo. O caminho da mata parecia um bicho abrindo a boca. Escuridão tão grande que Manuel não via nem o rabo do cavalo. E aí aconteceu o desmantelo. Manuel, que tinha língua afiada e pouca fé, começou a besteiemar, como ele mesmo dizia.
soltava blasfêmia para todo lado. Ô desgraça de chuva! Diabo que carregue esse tempo ruim! Foi nesse instante que sentiu um troço encostar do lado. Olhou para trás, olhou para os lados, nada. Soltou mais um palavrão, e aí, cabra, foi sua sentença. Algo pesado montou nas costas dele, como se fosse cavalo de aluguel. O peso apertava, as unhas arranhavam, e Manuel sentiu chicotada vindo de todo lado, ardendo que nem fogo. O cabra saiu em carreira, correndo com o cavalo e o traste montado nele. Gritava feito doido, mas ninguém ouvia por causa da ventania. Só quando avistou a luz do candeeiro aceso de casa é que o peso desgrudou das costas e sumiu na escuridão. Entrou em casa esbaforido, berrando: "Foi o capeta! Foi o capeta que me montou!" No começo, o povo riu, achando que era cachaça na mente. Mas, quando Manuel tirou a camisa, oh meu filho, que susto! As costas dele estavam cheias de vergão vermelho, parecia que tinha levado surra de cipó de boi. Aí ninguém duvidou mais. Depois daquela noite, Manuel não pregou o olho por 3 dias. Quando finalmente conseguiu dormir, no 6º dia aconteceu outra. Os cabelos dele começou a cair tudinho, um a um, como se mão invisível tivesse arrancando. Ficou careca, brilhando igual cuia. O povo do lugar dizia: "Foi castigo, foi o capeta mesmo que montou nele, porque ele chamou com a língua suja." E até hoje, lá pras bandas de Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo, o caos é contado nas rodas de sanfona. Nunca chame benzedor de noite de sexta-feira para curar bicheira de porca, senão o cão aparece e monta nas suas costas. Zé Honório, coitado, nunca mais saiu de casa depois do pôr do sol. E Manuel Vilela virou exemplo. De cabra falador, virou cabra medroso, respeitador da reza e da sexta-feira. Sempre que abria a boca, antes de falar palavrão, já lembrava das chicotadas ardendo e coçava as costas careca. E sim, a gorda. Ah, essa sim sarou em 7 dias, gorda e contente como seu Zé prometera. Só que Manuel nunca mais quis criar porco. Dizia que bicho traz lembrança ruim. Rapaz, eu vou te contar uma história daquelas que o povo não acredita, mas é coisa de verdade, acontecida lá pras bandas do sertão de Pernambuco, nos tempos em que burro era caminhão, carro de boi era ônibus e a gente só conhecia a estrada de chão batido. Pois bem, naquela época vivia uma mulher retada chamada Dona Benita, ô cabra macho de saia, viu? Trabalhadeira que só, dessas que acorda mais cedo do que galo, e só se deita depois da lua botar os chifres no meio do céu. O marido dela, o seu Raimundim, já estava com as pernas falhando, joelho rangendo mais do que porta velha, e o cunhado, o seu Zé Pequi, só vivia reclamando das dor no espinhaço. Então, quem carregava o fardo da casa e da roça era a pobrezinha da Benita. O povo lá de Brejo Santo, no Ceará, dizia que ela era forte que nem pedra de moinho. Eita mulher danada! Trabalhava no cafezal, plantava milho, fazia farinha, tocava os burros, cuidava da casa, ainda tinha tempo de rezar o terço e botar uns cantos na novena. Agora, o que mais marcava a vida daquela gente era a lida com o café. Ô danado! Dava trabalho! O café era colhido na munheca, grão por grão, depois ensacado e carregado no lombo dos burros, que se arrastava naquelas estradas que parecia não ter fim. A viagem até Juazeiro do Norte ou até a feira de Exu demorava uns 4 dias. Isso se não chovesse, porque se chovesse o barro comia as canelas e o burro atolava até o pescoço. Dona Benita contava que os homens que levavam o café só chegava todo quebrado, mas voltava carregado de novidade. Sal, querosene, rapadura boa e, vez em quando, até macarrão de venda. Mas ó, não se anime não, macarrão era coisa rara. O de verdade, o da mesa do sertanejo, era o tal do taiadela, feito em casa, com trigo comprado em saco de 50 quilos. O povo amassava, cortava na faca, botava para secar e depois fazia misturado no fubá. O negócio bom, principalmente com um molho de galinha caipira que parecia até bênção de santo. E falando em fubá, pensa num povo que amava um moinho de pedra. Só que não era nada fácil. Muitas vezes tinha que andar léguas e léguas carregando saco de milho nas costas ou no jegue, só para moer e voltar com o fubá fresquinho. O tanto que se suava nessa lida dava para encher açude. Mas mesmo assim, ninguém reclamava não, porque era do milho que saía o angu, a canjiquinha e até o cuscuz do café da manhã. Naquela época, arroz era coisa de luxo, só quem tinha brejo plantava, e olhe lá.
Como não dava para sustentar a despesa do ano, o milho era quem reinava no prato do sertanejo. E não era de se estranhar, não. Milho era a base de tudo, desde o cuscuz até o xerém, passando pelo bolo, pamonha e canjica. Dona Benita sempre dizia: a gente pode não ter carne, não ter arroz, mas se tiver milho e fé, ninguém morre de fome não. E fé era o que não faltava naquele povo. Quando chegava tempo de confissão e comunhão, a coisa era séria. Benita contava que tinha que ir em jejum até a missa, nem água podia beber, senão o padre botava para fora da fila. O povo aguentava no seco, com a boca mais árida que chão rachado, mas ia feliz, porque acreditava que estava fazendo a coisa certa. Hoje, ela mesma ria, dizendo que agora o padre não exige mais tanta dureza. Mas o que eu mais gosto nesse causo é ver como Dona Benita fazia das dureza um motivo de riso. Ela dizia que mesmo sem saber ler nem escrever, comandava a fazendinha dela com mais sabedoria do que muito doutor formado. Recebia os parentes e as visitas na casa humilde, que vivia precisando de reforma, mas sempre cheia de alegria. Quem chega aqui num vai comer luxo, mas vai sair satisfeito, dizia ela, com aquele sorriso de quem nunca se entregou à tristeza. A mulher tinha uma mania engraçada. Quando vinha visita de longe, ela fazia questão de servir o açúcar branco, porque o de casa era escuro, grosso, o tal do mascavo. Mas para visita tinha que ser o refinado, comprado na feira de Juazeiro. Era o jeito dela dizer que se importava. Açúcar branco é para visita sentir o gosto da festa. Para nós, o preto já basta, explicava. Agora, menino, nem tudo era alegria. Os neto e bisneto dizia que Dona Benita era de gênio forte. Se algum cabra entrasse de má criação, ela dava logo um grito que ecoava mais que sino de igreja. Mas depois passava, ria, botava um prato de comida na mesa e tudo se resolvia. E assim foi passando a vida. Colhendo café, carregando milho, ralando mandioca, fazendo bolo de forno e rindo das agruras. Hoje, quando a gente lembra dela, fica com vontade de voltar no tempo só para sentar na sombra de um pé de joá e ouvir suas histórias. No fim, Dona Benita sempre repetia: para mim, a vida é simples, mas é nessa simplicidade que eu encontro a felicidade. E eu digo mais: se todo mundo aprendesse a ver alegria na lida da roça, no cheiro do café torrado, no barulho da peneira batendo, ninguém vivia reclamando de barriga cheia como hoje em dia.